Fala galera, vamos fazer aqui uma resolução que o pessoal está tendo muita dúvida, que é a questão 11 da página 379, vê bem. Ela diz assim: entre uma fonte pontiforme e um anteparo, coloca-se uma placa quadrada de lado 50 centímetros, paralela ao anteparo. A fonte de luz e o centro da placa estão em uma mesma reta perpendicular ao anteparo. Vê bem, isso é muito interessante, essa parte aqui que diz que eles estão em uma mesma reta, certo? Se a gente tem a fonte de luz e o objeto que a gente está iluminando com essa fonte de luz na mesma reta em relação a um anteparo, sendo perpendicular ao anteparo, o que vai acontecer? A fonte de luz vai projetar uma sombra com o mesmo formato do objeto. Se ele for um triângulo, a sombra vai ser um triângulo. Se for um quadrado, ela vai ser um quadrado, tudo bem? E é isso que nos permite calcular o que ele vai pedir adiante. Ele pede assim, ó: a placa encontra-se a 1 metro da fonte e a 3 metros do anteparo. Qual é a área da sombra projetada no anteparo em centímetros quadrados? Então é isso que permite a gente calcular a área dessa sombra. Então, só tirando o enunciado aqui, vamos lá. A gente tem ali a nossa fonte de luz, certo? O pontinho vermelho, uma fonte pontual. E o anteparo? O anteparo, nesse caso aqui, vamos representar o seguinte: aqui você tem uma lâmpada no teto e aqui você tem o chão, beleza? Então, tudo bem. E a gente tem um objeto, a gente tem a placa ali no meio, tá vendo? A plaquinha parada. Esse aí eu chamei de objeto, no texto ele chama de placa, mas enfim, é o objeto que ele coloca. Então, o que está acontecendo? Isso aqui está emitindo luz, essa luz está batendo nesse objeto e está projetando uma sombra aqui. Por quê? O objeto, essa placa, ela é opaca, certo? Então, não está deixando passar luz nessa parte aqui que a gente vai ver já já. Mas mais informação do texto. A distância da fonte até o objeto é hzinho, que ele te diz que é 1 metro, tudo bem? Eu chamei aqui de hzinho, mas lá na frente vamos colocar os valores. E a distância do objeto até o anteparo, até o chão, vai ser hzão, certo? Então o que acontece? Aqui você sabe que você teria raios de luz saindo dessa fonte aqui com feixe de luz cônico divergente, beleza? Então o que acontece? Parte desses raios de luz iam bater no objeto e não ia passar. Isso daria origem à sombra. Mas alguns deles ainda iam conseguir passar, tudo bem? Vamos representar assim: esses dois aqui seriam os dois últimos raios de luz a passar, tudo bem? E o que está aqui embaixo ficaria sendo a nossa região de sombra, beleza? Então aqui a gente tem o tamanho do objeto e aqui a gente tem o tamanho da sombra. Muito importante você observar o seguinte: no enunciado ele pediu a área. Aqui eu tô olhando esse sistema como se fosse de frente, então eu só estou olhando para os lados, tudo bem? No final a gente vai ter que fazer uma coisinha para encontrar a área, mas vamos lá. Hzinho ali, ele te disse que valia 1 metro, só que ele te pediu para achar a área em centímetros quadrados. Então eu já vou passar todas as informações para centímetros, tudo bem? Então tá lá, Hzinho 100 centímetros. Hzão, que seria essa distância aqui, ó, da sombra até o objeto, 300 centímetros. Por que eu coloquei ali 400 centímetros? Vê bem, a gente vai fazer uma comparação de triângulos depois. Então 400 centímetros seria a altura desse triângulo maior, esse triângulo aqui de fora, certo? Que é o Hzão mais o Hzinho. A gente vai ver isso já já mais bem colocado, certo? Então Hzão é a altura do triângulo maior, que é Hzão mais Hzinho. E o tamanho da sombra é o que a gente quer encontrar, certo? E o tamanho do objeto é 50 centímetros. Deixa eu só mudar essa cor aqui, que ficou meio ruim. Então tudo bem, tá ali. O tamanho da sombra, que é o que a gente quer encontrar, é x, certo? Tudo em centímetros, tudo bonitinho. Então a gente tem aí dois triângulos, certo? O primeiro triângulo é esse menorzinho aqui, certo? O verdinho, que tem uma altura hzinho. O segundo triângulo seria esse triângulo grande aqui, que vai ter a altura hzinho mais hzão, que a gente já tinha colocado. Então, hzinho você sabe que é 100 centímetros, que era 1 metro, que é a distância do objeto à fonte, e ele te diz no texto também que a distância do objeto ao chão era de 3 metros. Logo, você tem 3 mais 1, 4 metros, 400 centímetros, é daqui que veio esses 400 centímetros. Tudo bem? É a soma das alturas para dar a altura total do triângulo. Agora, é só a gente comparar os dois triângulos, é só fazer uma semelhança de triângulos aí, ó. É como se você tivesse um triângulo só, cortado
por uma reta. Isso aqui vai nos dar, então, dois triângulos semelhantes, o pequeno e o grande, que seria o inicial. Então, vamos lá. Essa montagem ficaria da seguinte forma, ó. Hzinho, certo? Altura sobre base, que seria o tamanho do objeto aqui, tem que ser igual a Hzão, que é a altura inteira aqui, sobre a sombra, que é essa base aqui. Então, o que que eu fiz? Vê bem. Peguei altura com altura, certo? Altura com altura nos numeradores e base com base nos denominadores. Sempre façam isso, tudo bem? Se eu coloquei altura no numerador, do outro lado vai ser altura também. Se eu coloquei base no denominador, do outro lado, coloque a base também. Facilita muito, evita erros, certo? Agora vamos substituir os valores ali. Onde tiver o Hzinho, vou colocar 100. Onde tiver Hzão, vou colocar 400. Onde tiver o O, vou colocar 50. E aqui o nosso X. Substituindo, ficou desse jeito aí. Tudo bem? Agora, é só a gente fazer aqui a multiplicação cruzada. Você vai ter um resultado de S, que seria o lado da sombra, de 200 centímetros. Beleza, vê bem. A gente achou o comprimento dessa sombra. Só que no exercício ele pede claramente a área. A área, já que o objeto ele te diz que é uma placa quadrada e que tem 50 centímetros de lado, a tua sombra também vai ser quadrada. E você sabe que tem 200 centímetros de lado. Então, área de um quadrado, lado vezes lado, 200 vezes 200. Isso dá pra gente uma área de 40.000 centímetros quadrados. Ou, como você vai encontrar a resposta no seu livro, passando isso para anotação, 4 vezes 10 a quarta centímetros quadrados. Por que 4 vezes 10 a quarta? Você tem 4 zeros depois do 4, certo? Então é como se você multiplicasse por 10, 4 vezes 10 a quarta. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado. É isso aí. Valeu!